Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Repórter Nordeste TV. Esse aqui é o Socialmente. Eu sou Silvio Rodrigo, essa é Ana Cláudia Laurindo e hoje vamos partir para uma proposta de pensar as características psicológicas, sociais de Alagoas. Porque, porque surgiu essa necessidade e essa possibilidade, né? Eu vim pensando justamente como é que a gente poderia começar a criar espaço para pensar o homem, a mulher, o trabalhador alagoano. Porque nas mesas da faculdade a gente entra em contato com teorias muito gerais, né? E numa perspectiva muito total. Então vamos pensar o indivíduo, o sujeito, sempre de uma maneira como se todos os elementos estivessem ali e que às vezes acaba não dando conta da complexidade que e que carrega cada indivíduo dentro de suas regionalidades, territorialidades, enfim, e que vão mudando de acordo com a região, com o bairro, com a comunidade que se vive. E eu achei interessante trazer um livro da Ana Cláudia Laurindo chamado Hibridismo Cultural Alagoano, o Barro de Onde Viemos. E aqui ela busca fazer muitas reflexões sobre como esse sujeito cultural, esse humano, né, que se insere através da cultura num sistema muito maior que é a sociedade, um sistema econômico. E queria que você falasse também um pouco sobre o livro, a proposta, enfim. Olá, Silvio Rodrigo. Olá para você, internauta. É um prazer estar contando com a sua audiência, com a sua participação, seu interesse e também a sua interatividade. Nós podemos nos comunicar através dos canais que nós dispomos, porque a TV, a Repórter Nordeste TV, ela é um trabalho vinculado ao portal de notícias repórternordeste.com.br. Então, voltando ao livro, este livro, Hibridismo Cultural Alagoano, o Barro de Onde Viemos, ele é resultado, sim, de um trabalho acadêmico. Ele é resultado da dissertação de mestrado na área de educação brasileira, na linha de políticas, história e política da educação, e foi escrito em um momento em que a preocupação com as características geográficas e culturais dos indivíduos, ela tinha desperto o interesse da pesquisa. Nós abordamos questões como raça, classe, até porque nós compreendemos que estes vieses não devem ser analisados de forma isolada. Analisar raça e classe é sempre um caminho mais real para chegarmos a elaborar ideias e a compreender conceitos sobre estas categorias. Então, o hibridismo cultural alagoano, o barro de onde viemos, é algo muito ligado realmente à terra alagoana. No entanto, tem uma conexão global, tem uma conexão com os movimentos políticos, os movimentos econômicos e culturais que movimentam o globo. Afinal de contas, todos nós estamos inseridos em uma totalidade política que é universal. Então, o Silvio deve ter encontrado algo no livro que despertou o interesse, e como escritora, esta é a parte mais interessante do processo. Então, há um capítulo chamado Não Há Espaço para Todos.
quem fica de fora? E isso gerou bastante reflexão em mim, porque eu estou passando por esse momento de reconhecimento, né, de que a psicologia ela não consegue ser para todos, devido a variadas razões, ela não consegue chegar à maioria da população, apesar de suas propostas, reconfigurações teóricas, práticas, técnicas, ela não consegue chegar até essas pessoas. E eu consigo observar, junto às minhas pesquisas e leituras, que existe um sistema, né, que coloca o psicólogo sempre na postura e na possibilidade de trabalho em prol de esquemas ideológicos muito próprios de cada região. E a gente vive em uma região, falo agora do Nordeste, né, que tem como característica um passado de muita exploração, de muita violência, ligado à escravidão, ligado à monocultura escravista, e que trouxe, né, bastante consequências, né, para a constituição dos sujeitos, né, que vivem nessa territorialidade, certo? E quando a gente vem para Alagoas, a gente vê uma configuração que ainda está ligada à monocultura e que, apesar de ter vivido os seus processos de tentativa de modernização, de adequação dos seus aspectos culturais, econômicos, ligado a um ideal de progresso e desenvolvimento, mas que, no entanto, tem nuances que reproduzem elementos bastante arcaicos. Então, a presença, por exemplo, das oligarquias, das grandes famílias, e que controlam o Estado, as funções do Estado, a produção de políticas públicas, e que, de certa forma, também controla a produção de sujeitos, porque esses sujeitos estão dentro de um sistema econômico que inviabiliza, por exemplo, mobilidade social. É um excelente resumo, um resumo para suscitar reflexões, debates, análises. Neste livro, O Hibridismo Cultural Alagoano, entre a bibliografia utilizada para pesquisa e também base de sustentação teórica, tem o trabalho de Dirceu Lindoso. Dirceu Lindoso, ele foi um escritor muito produtivo sobre Alagoas e faleceu no ano de 2019. Existem muitos trabalhos interessantes de Dirceu. As suas falas são referência para muitas outras falas, e tem uma parte do trabalho de Dirceu que ele diz que Alagoas ela foi construída sobre a morte. Então, foi construída sobre a morte dos povos originários. Nós, às vezes, somos tão alienados dessa fonte primária de vida, de cultura e de produção, que foram os povos originários que existiram por aqui, de que ainda existem aldeados. Dirceu Lindoso, ele fala que a morte de milhares de índios e depois a morte de milhares de negros que vieram com a diáspora africana, trazidos para os partidos de cana, que é majoritariamente a expressão do meio de produção em Alagoas, desde a sua evolução do engenho até chegar nas estruturas industriais modernas das usinas. E
entre o indígena e o negro alagoano, nós vamos encontrar o que se torna um povo miscigenado. Miscigenado nas características físicas, miscigenado nas aparências, miscigenado na expressão da fé, da cultura, agora ligado à mesma raiz de povo produzido por esse sistema que na análise sintética de Silvio ele abordou. Os donos dos meios de produção em Alagoas, que fizeram um casamento entre o latifúndio e a indústria agroaçucareira, eles detiveram a produção não somente do formato econômico dessa região, mas também desse formato cultural e deste formato de homem social, de ser social que hoje existe aqui. Então, é um ser social destituído de uma gama de direitos, uma gama de percepções sobre direitos sociais, desde direitos individuais a direitos coletivos. Então, nós temos uma sociedade ainda em um nível de arcaísmo conservado muito intenso. E esta intensidade ela tem sido mantida de maneira proposital pelas governanças. Porque nós temos um casamento muito interessante aqui no sentido da manutenção do poder, que é o casamento entre o latifúndio, o agronegócio e a política. Eles perceberam a tempo para defender os próprios interesses quanto seria interessante migrar a ideia do coronel agrário para o coronel político. Então, essa representação, ela meio que oprimiu o povo dentro de uma produção de gente que se conforma em não ter direitos, porque goza do mínimo para manter o corpo vivo e para reproduzir-se materialmente. É como se estes indivíduos eles não apresentassem necessidades psicossociais. E falta, em Alagoas, abordagens mais contundentes a respeito destas necessidades subjetivas. Pois, por serem necessidades subjetivas, de nenhuma maneira elas são menos importantes. E tem, Silvio, influenciado a maneira de ser desse povo que aparentemente comunga com as propostas do poder. Mas será que comunga mesmo? Ou é porque nem sabe o que está fazendo? Exatamente. E aí, pensando na subjetividade, né, como uma criação também dessa relação, né, entre as estruturas que a sociedade cria para se manter, para se reproduzir, o ser humano também reproduz, né, todas essas influências que são geradas por essa necessidade de se manter, de se reproduzir também materialmente. Mas o que é que essa reprodução? A gente não pode pensar que o ser humano reproduz as coisas mecanicamente. Não, a reprodução não é uma mera repetição. Ela é um trabalho, tanto interno quanto externo, mas um trabalho que envolve a desenvoltura de músculos, de tecidos, de neurônios, glândulas, de toda uma disposição fisiológica, mas também psicológica, não de adaptação, mas de criação de possibilidades de vida com as condições materiais que são impostas às pessoas. Então, vamos pensar, por exemplo, que a cana, ela não é apenas aquilo que o homem vai trabalhar. Em contato com a cana, o homem também se constrói. Então, a cana também produz o homem aqui. Então, pensar nessa relação de trabalho como constitutiva da individualidade, da personalidade,
de como esse sujeito ele vai se inserir nas coletividades e gera toda essa, muitas vezes, incapacidade de movimentação e organização política, porque o processo de reprodução reproduz necessariamente as estruturas de opressão, que é o que faz esse sistema funcionar através da superexploração do trabalho, que muitas vezes comportam relações de trabalho informal, de trabalho análogo ao escravo, de uma estrutura de uma estrutura socioeconômica que não pode ser lida apenas como reflexo da modernidade. Ela tem um passado que se liga ao contexto moderno, mas que não produziu o que temos como representação de progresso ou desenvolvimento. Então, não necessariamente por ter algumas características modernas, por ter, por exemplo, instrumentos de trabalho mais tecnológicos, por ter toda essa estrutura de produção ligada à modernidade, ela ainda preserva um arcaísmo nas relações de trabalho, nas relações sociais, na forma como vê os sujeitos, na forma como as classes começam a criar uma relação antagônica, mas que não se coloca como uma luta evidente. Às vezes é uma luta de classes que não chega ao patamar de um confronto concreto. Até porque, historicamente, essa luta ela já trouxe o vencedor e o perdedor muito bem definido. E ele tem se mantido ao longo da história. A história da monocultura da cana-de-açúcar em terras como Alagoas, e existem em outras partes do país, no formato até de outros tipos de monocultura, são ideias de sociedade, de homem, de economia e de acessos que, de algum modo, determinam o limite e o alcance dos sujeitos que a compõem. A injustiça, ela é raiz desse sistema. Se você retira a injustiça desse sistema, você vai criar um sistema novo. Então, o sistema, ele se reinventa e ele promove a manutenção das suas estruturas por vários mecanismos. Ou seja, a cana, ela vai além do partido. A cana, ela também é o privilégio com relação aos impostos. A cana, ela também é o privilégio com relação às bolhas sociais de maiores prazeres, desde o alimento, desde o festejo, desde a formação cultural, o acesso ao mundo através de viagens. Então, a psicologia, ela não é algo que esteja fora desse contexto. Ela está no contexto dos que têm acesso a outras benevolências, a satisfação de outras necessidades. Quando nós falamos benevolência, é a benevolência do sistema, de um sistema que permite que uma certa casta ela possa usufruir de absolutamente tudo o que todos os seres precisam, e não apenas estes pseudo-iluminados ou protegidos. Na verdade, é uma questão muito objetiva. É um sistema de classes. E este sistema de classes, ele encontra vários formatos, vários subterfúgios, e ele acaba delimitando acessos. Mas nós estamos aqui como pesquisadores, como comentaristas, como estudiosos, como cidadãos,
a questionar a passividade da história, da cultura, dos seres, dos movimentos que tornam a sociedade viva diante desta desigualdade legitimada. Todo o acervo de conhecimento que nós produzimos dentro das áreas que a ciência comporta é somente para legitimar status quo de quem conhece? Qual é a serventia dessas ciências, desses conhecimentos, e qual é a partilha possível com as camadas mais necessitadas deles? Pois é, e pensando na psicologia como uma ciência que nasce na construção do que seria a modernidade burguesa, ela foi pensada num formato individualizado, mas um sujeito, um indivíduo urbano ligado à estrutura de modernidade com ideal europeu ou um ideal ligado a países centrais do capitalismo e que na maioria das vezes vai entrar em choque, em conflito com a nossa realidade que comporta esses elementos arcaicos e também uma predominância do rural. Então, o psicólogo que fica no âmbito da cidade, cuidando das questões e de toda a gama de sofrimento psíquico que acontece nas cidades, mas e em Alagoas, em que a sua economia está voltada, está centrada, apesar de ter os seus modos de dinamismo, ainda assim ela é centrada no latifúndio, na agricultura, na monocultura, né? Então, como é que a gente começa a pensar uma articulação do pensamento psicológico com essa realidade alagoana, a realidade deste chão, né, que traz especificidades, né, e que essas especificidades não estão sendo contempladas da maneira que deveria. Então, a gente precisa entender a relação dos indivíduos em constituição com a cana, com todo um passado que está diante, que se coloca como um empecilho para o desenvolvimento de outras relações, de uma sociabilidade diferente, que não esteja ligada a grandes famílias que massacram outras famílias. As pequenas famílias. Desestabilizar conceitos do tipo a benevolência das famílias para com os trabalhadores. Não há benevolência. Há uma relação de exploração. Há uma construção da miséria, há uma manutenção da miséria e um lucro em cima da miséria pela exploração da força de trabalho. É muito interessante que nestes tempos em que nós estamos mais predispostos a refletir, a conceituar e a debater, também nós estejamos abertos e receptivos para desestabilizar conceitos antigos. Creio que desestabilizando estes conceitos, nós nos permitimos vislumbrar possibilidades novas, pois a humanidade em si encerra potenciais ainda nem conhecidos, mas que já dão sinais de que nós temos força de mudança. Desde o momento em que, como fala Marx, nós transformamos o barro e nós percebemos o quanto o trabalho ele é transformador das circunstâncias, do ambiente, das possibilidades e das condições, ainda somos humanos. Ainda temos força, potência. Hoje estamos municiados por uma gama de conhecimento que é imensa, que é enorme. Vamos fazer isso valer para o coletivo. Vamos fazer isso valer para o social. Um conhecimento que não pode ficar centrado no sujeito que sabe, mas de um sujeito que faz parte de todo um sistema social, de toda uma complexidade societária que nos coloca divididos em classe, mas que também nos coloca
como agentes da história na possibilidade de criar outros caminhos possíveis dentro de, mesmo que as estruturas se coloquem como empecilho, a partir do momento em que a gente se vê enquanto classe, a gente se vê enquanto coletividade. E enquanto tivermos essa força de mudança, a história, ela segue. E até o nosso próximo programa. Nós nos vemos todo domingo aqui na Repórter Nordeste TV. Siga-me também no Instagram, @blogsocialmente. Sempre que tem um texto novo, eu estou postando e avisando por lá. Ficamos juntos.